Bom dia, salve Maria, viva Cristo Rei. Hoje é dia 14 de agosto de 2026, sexta-feira. Nos reunimos mais uma vez para junto refletirmos a liturgia do dia. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje a igreja celebra o dia de São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir da igreja. São Maximiliano foi um dos santos mais fascinantes e corajosos do século XX, conhecido mundialmente por seu sacrifício no campo de concentração. Sua trajetória reúne o misticismo, inovação, tecnologia, engenharia e um amor heróico ao próximo. Aos 12 anos, após fazer uma travessura e ser repreendido por sua mãe, o jovem teve uma visão marcante da Virgem Maria. Ela segurava duas coroas, uma branca simbolizava a pureza e uma vermelha simbolizando o martírio. Ao ser questionado qual aceitaria, ele respondeu que queria ambos. Sua vida inteira acabou moldada por essa escolha. Mas antes de a Igreja Católica debater o uso de tecnologia moderna, Kolbe já era um visionário da comunicação. Ele utilizou a imprensa de forma massiva para evangelizar. Fundou a revista Cavaleiros da Imaculada, que gerou até tiragens impressionantes de quase 1 milhão de exemplares por edição da década de 1930. Constituiu e operou uma das maiores estações de rádio da Polônia na época. Planejava utilizar o cinema e até a recém-nascida tecnologia da televisão para espalhar a sua mensagem. Em 1927, fundou o complexo de Niepokelon, Cidade da Imaculada. O local começou pequeno e se transformou em um mosteiro gigantesco, que abrigava cerca de 800 frades. A comunidade funcionava como uma verdadeira mini-cidade autossuficiente, contando com uma gráfica de alta tecnologia, médicos, dentistas, alfaiates próprios, uma infraestrutura que incluía até uma estação ferroviária particular, conectada à rede nacional para ecoar suas publicações. Para proteger o imenso maquinário e as toneladas de papel de gráfico, São Maximiliano organizou um corpo de bombeiro voluntário composto inteiramente por frades, equipados e treinados rigidamente. Ele não apenas protegia o mosteiro, mas também atendia gratuitamente toda a população vizinha da região. O grupo existe e opera na Polônia até os dias de hoje. Na década de 1930, Kolbe viajou como missionário para o Japão. Ele fundou o mosteiro de Nagasaki. Contrariando os conselhos locais, ele insistiu em construir o prédio atrás de uma montanha e na área das principais cidades. Anos mais tarde, em 1945, quando a bomba atômica foi lançada sobre os Nagasaki, a montanha serviu como escudo natural. O mosteiro de Kolbe permaneceu intacto, protegendo todos que estavam dentro. A história de São Maximiliano é muito grande, tem muitas curiosidades. Depois pesquise, é muito boa, vale a pena, né? Sabe conhecer mais sobre a vida do santo. Deixa de lado o que não é útil e terás tempo para tudo. São Maximiliano Maria Kolbe, uma das frases dele. E a primeira leitura começa descrevendo a origem de Jerusalém de forma chocante.
Um bebê rejeitado ao nascer, jogado em um campo aberto, sujo de sangue, sem ninguém para cortar o cordão umbilical ou cuidar de suas feridas. Essa imagem representa o estado de desamparo espiritual e moral do ser humano sem Deus. Deus passa por aquele campo, vê o sofrimento da criatura e diz: viva! Deus não nos ama porque já somos bonitos e perfeitos. Ele nos ama quando ainda estamos sujos e abandonados. O amor divino é a força que gera a vida onde só havia perspectiva humana. O bebê cresce e se torna um jovem deslumbrante. Deus então a limpa, veste-a com sedas e joias preciosas e faz um pacto de amor, uma aliança com ela. Ela se torna rainha e sua fama se espalha pelas nações por causa de sua extraordinária beleza. O versículo 15 traz a grande virada, né? Que a gente vê o alerta central dessa leitura. Mas você confiou na sua beleza e usou a sua fama para se corromper. O povo começou a esquecer que a sua beleza, riqueza e santidade não via de si mesmo, mas era dons gratuitos de Deus. Quando transformamos as bênçãos de Deus em motivo de orgulho próprio, começamos a nos afastar da fonte da vida. Apesar da infidelidade e do distanciamento daquele povo, né, que a gente vê bem detalhado nos versículos, Deus toma a iniciativa de restaurar a relação nos versículos finais. Ele diz: contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você. Nos dias de sua juventude estabelecerei com você uma aliança eterna. Deus não reata o laço baseado nos méritos do povo, mas na sua própria fidelidade. O texto diz, a leitura, diz que ao receber esse perdão tão grandioso, o povo sentirá uma profunda vergonha interna, não de medo ou condenação, mas de reverência. E a consciência dos que fomos perdoados por um amor que não merecíamos. O silêncio final, que é o versículo 63, não é de opressão, mas de espanto genuíno de quem se descobre profundamente amados apesar de todas as falhas. Então, o que essa leitura quer passar para nós? Lembrar de onde viemos, recordar o momento em que Deus nos resgatou e nos deu dignidade. Impede que nosso coração se torne soberbo, né? Então que nós possamos manter a nossa humildade. Acolher a misericórdia de Deus, saber que mesmo quando nós falhamos ou quebramos as nossas promessas, Deus permanece fiel e a promessa que Ele nos faz. Sua misericórdia sempre tem a última palavra. Então que possamos ser firmes e fiéis, ao nosso Deus. E o Salmo vai nos dizer: acalmou-se a vossa ira e enfim me consolaste. Apesar dos nossos pecados, apesar da nossa ignorância, Deus ainda nos consola. E o Evangelho fala do tema do matrimônio, do divórcio e da vocação, trazendo uma discussão profunda sobre a essência do amor humano e a vocação cristã. Os fariseus se aproximam de Jesus com uma pergunta: é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Havia uma disputa na época sobre a interpretação da lei de Moisés. Algumas correntes eram liberais, permitindo o divórcio por qualquer motivo fútil, e outras mais rigorosas. Em vez de entrar em debates teológicos técnicos, Jesus aponta para o plano original de Deus. Ele cita Gênesis para lembrar que o Criador os fez homem e mulher e estabeleceu que os dois se tornariam uma só carne. Jesus ele conclui com uma afirmação: o que Deus uniu,
o homem não separe. O matrimônio, no plano de Deus, não é um contrato social revogável, mas uma união sagrada. Então, o casamento ele é indissolúvel. E a gente vê, né, inconformados, os fariseus questionam por que Moisés permitiu dar uma carta de divórcio. A resposta de Jesus é profunda. Foi por causa da dureza dos vossos corações. A permissão de Moisés não era o ideal de Deus, mas uma concessão e de proteção à mulher, que ficava totalmente desamparada na sociedade da época, diante da incapacidade do ser humano de amar de forma plena devido ao pecado, né? Então Jesus restaura a exigência do amor pleno. Ele nos lembra que o amor cristão exige superar o egoísmo e a dureza do coração, buscando a fidelidade e o perdão mútuo diário. Então, ao ouvirem as exigências de Jesus, os próprios discípulos reagem com espanto. Se esta é a condição do homem em relação à sua mulher, não vale a pena casar. Jesus aproveita essa reação e fala sobre os eunucos por causa do reino do céu, né, que é o celibato consagrado. E a gente vê duas vias de santidade, né? Jesus mostra que tanto o matrimônio fiel quanto a castidade consagrada não são fardos pesados, mas dons de Deus. E aí a gente vê que nem todos compreendem isso, mas só aqueles a quem foi dado. A gente vê, né, que nem todos são chamados ao matrimônio. E o matrimônio exige a entrega total a uma pessoa. O celibato exige a entrega total a Deus e ao seu reino. Então a gente vê que ambas as vocações exigem sacrifício, mas são caminhos de profunda realização de amor quando vividos com a graça de Deus. Então esse evangelho nos ensina e nos convida a resgatar o valor dos compromissos de longo prazo em um mundo marcado pelo descartável, né? Então hoje as pessoas se casam hoje, e amanhã já se separam, né? Não tem mais aqueles casamentos de longa data, né? O matrimônio aos poucos vão perdendo o valor, né? Superar a dureza de coração. Os conflitos nos relacionamentos, seja familiares, comunitários ou matrimoniais, exigem de nós o que? Paciência, reconciliação e a busca pelo ideal de Deus, não pela saída, né? Pelo mais fácil. Acolher a própria vocação, cada um tem sua vocação, seja no casamento ou na vida consagrada, solteiro. A nossa fidelidade diária é uma resposta de amor ao projeto de Deus, né? O projeto que Deus sonhou para nós, desde o princípio. E que o Espírito Santo nos dê o discernimento, né? De saber discernir qual é a vocação que Deus quer para nós. Acalmou-se a vossa ira, e enfim me consolastes. Acalmou-se a vossa ira, e enfim me consolastes. Santo dia.